Bem, pessoal, bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso programa, não é, de ética profissional e estatuto da advocacia. Nosso encontro de hoje, pessoal, como está previsto aí no dia 14 de janeiro, vamos falar um pouco sobre as prerrogativas do advogado. Tá? Tem muita coisa para falar, é um tema muito interessante, eu diria que um dos mais importantes desse semestre, considerando que a profissão de advogado ela tem sofrido a cada dia mais, infelizmente, muitas críticas por parte de outros atores processuais em relação à atuação, porque uma advocacia combativa é sempre uma advocacia que incomoda. Então, essas críticas são sempre baseadas em que o advogado, ou os limites nos quais o advogado pode atuar. Lei recente que alterou alguns dispositivos do interrogatório e do depoimento das testemunhas, né? Em relação principalmente ao que pode ser perguntado, qual a esfera em que pode ser perguntado, enfim. Muito bem, o tema de prerrogativa de advogado deve começar essencialmente pelo conceito. E prerrogativas do advogado são aqueles direitos que garantem as condições para que o profissional exerça a defesa dos seus clientes com autonomia e plenitude. Então, vejam, quando o Estatuto da Advocacia, que é a Lei 8.906, de 94, assegura essas prerrogativas, eu já peço que vocês abram aí o Estatuto da Advocacia para que possamos acompanhar esses artigos 2º e artigo 6º e 7º. Ou seja, o trabalho do advogado ele vai muito além da elaboração simplesmente de peças jurídicas, da realização de audiências, da administração de um escritório. Por quê? A advocacia também conta com uma função social, que nós já conversamos aqui na última aula, porque este profissional ele exerce um papel muito importante na defesa dos direitos do cidadão. E para que ele possa exercer essa defesa dos direitos do cidadão de maneira íntegra, de forma integral, a legislação prevê quais são as prerrogativas do advogado, quais são os direitos do advogado no exercício da sua função. Ou seja, as garantias que favorecem o exercício pleno da profissão e possibilitam, essas sim, uma maior autonomia e independência ao profissional da advocacia. E por conta, pessoal, dessas prerrogativas, é que nenhum advogado pode ser constrangido no exercício da sua profissão. E tampouco ele pode ter seu papel diminuído, né, por nenhuma autoridade, seja do judiciário, seja do executivo, do legislativo, ou até mesmo do Ministério Público. Vamos começar aí pela leitura do artigo 6º do Estatuto da Advocacia. Eu peço que alguém leia. Alguém pode ler, até coloquei no chat aí para facilitar. Artigo 6º e parágrafo único do artigo 6º da Lei 8.906, de 94, que é o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Alguém pode ler? Quem pode nos ajudar aí? Alguém pode ler esse artigo 6º e parágrafo único? Alguém que esteja com áudio aí, pessoal, pode ler? Oi, estão me ouvindo? Oi, Nicole, agora sim. Consegui ligar agora. Eu posso ler. Por favor. Artigo 6º. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Parágrafo único.
As autoridades, os servidores públicos e os serventuários da Justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas de seu desempenho. Muito bem, obrigado, Nicole. Vejam, da mesma maneira que as prerrogativas do advogado não devem ser confundidas com um privilégio, por outro lado, também não se trata de utilizá-las para fins de abusos cometidos pelos próprios profissionais, né? E aqui há que se distinguir o que são prerrogativas do advogado versus privilégios do advogado. Então, eu já vi algumas vezes o presidente da OAB, da Comissão de Prerrogativas, explicar a distinção. Por exemplo, o advogado não tem acesso aos autos, porque o processo tramita em segredo de justiça. Em quais hipóteses o advogado pode ter acesso sem procuração ou juntando a procuração posteriormente? Vejam, quando um bacharel em direito passa no exame da ordem, sabe que precisa seguir os preceitos do Código de Ética da OAB para poder exercitar, né, uma advocacia que seja coerente com as suas funções sociais. No entanto, em contrapartida a esses deveres, também existem direitos. Ou seja, diante disso, as prerrogativas, elas são garantias que favorecem o exercício pleno da advocacia. E é justamente por isso que elas não devem ser confundidas ou utilizadas para cometer interferências no andamento dos órgãos públicos, visando o interesse do profissional. E aí, pessoal, é fundamental que o advogado tenha consciência de suas prerrogativas, né? Do mesmo modo que é importante que ele saiba o limite de cada uma delas, ou seja, para que ele possa atuar dentro desses limites, sem exceder esses limites, e para que a advocacia seja exercida em condições de igualdade, né? E em total liberdade. A lei apresenta essas garantias. Por isso, é preciso conhecer quais são as prerrogativas, e a nossa aula de hoje tem esse objetivo também, do advogado, e assim poder agir de acordo com as disposições legais, sem que haja excesso ou até mesmo uma arbitrariedade. Então, vejam, as prerrogativas estão previstas aí no artigo 7º do Estatuto da Advocacia. Eu vou pedir para a Nicole continuar nos ajudando nesse sentido. São muitas. O artigo 7º é bem extenso, mas eu vou colocando aqui e vou pedir para a Nicole me ajudar nesse sentido. O artigo 7º, você pode nos ajudar, Nicole? São direitos do advogado. Calma aí, sumiu. Exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Segundo, a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Terceiro, comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Quarto, ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia, para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade, e, nos demais casos, a comunicação expressa à seccional da OAB. Quinto, não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB e na sua falta em prisão domiciliar. Sexto, né? Sexto, ingressar livremente, nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. B, nas salas e dependências de audiência, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notoriais de registro e, no caso das delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente, independentemente da presença de seus titulares.
C. Em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público, onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. D. Em qualquer assembleia ou reunião, desde que participe ou possa participar o seu cliente, ou perante a qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. 7º. Permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. 8. Dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Ué, o 9, ele pula? O 9 foi revogado. Já Tá. 10. 10. Usar da palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou outra dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar acusação ou censura que lhe forem feitas. 11. Reclamar verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade, contra inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. 12. Falar, sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do Poder Legislativo. Muito bem. Está terminando, Nicole. Tá. 14. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusa a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. 15. Ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais. 16. Retirar autos de processo findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. 17. Ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. 18. Usar os símbolos privativos da profissão de advogado. E 19. Recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa com quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Muito bem. Para concluir, agora sim, Nicole, o 20 e o 21. 20. Retirar-se do recinto onde se encontre aguardando o pregão para ato judicial após 30 minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo. 21. Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração. A. Apresentar razões e quesitos. Só isso, porque a linha B, Nicole, também foi vetada, tá? Nicole, muito obrigado. Vejam quantos incisos, né, a nossa Nicole leu aí. Pessoal, prestem atenção. Quais aqueles que eu julgo serem os mais importantes desses incisos que estão aí no artigo 7? Em primeiro lugar, a questão da inviolabilidade do local de trabalho, né? O escritório de advocacia ele é inviolável. Nós temos visto algumas incursões da Polícia Federal, né, para apreender computadores, nesse lawfare que foi instalado no Brasil, sobretudo depois da Lava Jato, né? Isso é inadmissível. Isso é inadmissível, não pode. O trabalho, local de trabalho, o escritório do advogado de advocacia, ele é inviolável. É o que diz aí o inciso 2. Depois,
o acesso ao cliente, né? Mesmo que esteja preso e sem procuração. Isso também é uma prerrogativa, é direito do advogado. A presença de representante da OAB quando houver prisão em flagrante ou por motivo ligado ao exercício da advocacia. Prisão em sala de estado maior também. E quando não houver, Rafael, prisão domiciliar. Né? Se não houver instalação e comunidade condigna com, o advogado, com a condição de advogado, com a profissão de advogado, e também não houver sala de estado maior, prisão domiciliar. O ingresso livre, né, pessoal, nos acessos, inclusive a elevadores que são reservados, com placas reservadas ao magistrado, né? O advogado tem ingresso livre nessas dependências. Depois, se dirigir diretamente, independentemente de horário previamente marcado, isso é uma questão muito sensível. Eu vejo muitas vezes os advogados precisam marcar audiência, né? Até por questão de programação do juiz, mas o juiz não pode se recusar a receber advogado, né? Obviamente que ele precisa estar na sessão, ou às vezes tem compromissos com outros colegas também, então é por isso que é preciso ser marcado uma agenda, mas independentemente de licença, né, ou de agendamento, se o magistrado estiver na vara, ele deve receber um advogado. Ele não pode se recusar a receber advogado. O uso da palavra pela ordem, né, em qualquer juízo ou tribunal, para que seja realizada intervenção sumária, que diz o inciso 10, aí, para replicar a acusação. Vejam que a utilização da palavra pela ordem é privativa do advogado. Né? Ele fala pela ordem dos advogados do Brasil. Então, quando se pede pela ordem, ele faz o uso da palavra para esclarecer equívoco, para esclarecer dúvida que tenham surgido aí em relação aos fatos que influam também no julgamento. Ele pode falar em pé ou sentado em juízo, reclamar também verbalmente ou por escrito, se ausentar, né, foi esse penúltimo inciso que Nicole leu, do recinto após 30 minutos. Então, a audiência está marcada para 14 horas. Se der 14h30 e o magistrado não chegar, você protocoliza uma comunicação na secretaria, na serventia e sai. Você não é obrigado a esperar pelo juiz por mais, para a realização do ato judicial por mais de 30 minutos do horário designado. Né? E aí é aquela discussão, se a audiência anterior se prorrogou demais, é obrigado o advogado a esperar. Não, está aí. Retirar-se é direito do advogado, se retirar do recinto, onde se encontra aguardando o pregão para a realização do ato, audiência de instrução e julgamento, audiência de conciliação, após 30 minutos do horário designado, a qual ainda não tenha comparecido a autoridade. Agora, se o magistrado está lá por causa de uma outra audiência, é razoável que o advogado ele aguarde a realização da audiência. Ok? Muito bem. Quais são, então, essas prerrogativas que nós já lemos que existem para que o profissional exerça a defesa dos seus clientes? Vejam, quando a Constituição diz lá no artigo 133 que o advogado é indispensável à administração da justiça e que é inviolável por seus atos, primeira coisa que é preciso que se diga, não há hierarquia entre as partes. Né? Todos os membros que atuam em defesa da lei, eles devem se tratar e serem tratados de forma igualitária. Né? Então, não há hierarquia entre juiz e advogado, entre juiz e promotor, entre promotor e advogado. Eu já vi alguns colegas falando, mas eu vou despachar com o promotor. Mas não há isso. O que você pode fazer é pedir uma audiência com o membro do Ministério Público para explicar os fatos antes da emissão de um parecer, antes da emissão de alegações finais, né? Antes até do oferecimento da denúncia, nas audiências de acordo de não persecução penal. Né? Então, não há hierarquia entre as partes. Ou seja, todas as partes devem se tratar com o mesmo respeito e consideração. Isso está lá na Constituição. Né? Então, todos possuem liberdade e autonomia para exercerem as suas atividades. Aquilo que eu já falei, pessoal, em relação à inviolabilidade de documentos e arquivos, que está no inciso 2 do artigo 7º. Quando e-mails, correspondências,
arquivos, ligações telefônicas, elas são violadas por terceiro, nós temos uma prerrogativa do advogado que é violada e que visa proteger a sua liberdade de atuação. Né? Por quê? Porque esses documentos e a comunicação do advogado, elas integram um bom atendimento ao cliente da advocacia. Né? Então, são elementos essenciais para que o advogado possa construir a sua argumentação e dar continuidade aos processos. A exceção a essa regra, vejam, são os casos de mandado de busca e apreensão. E essa exceção está aí no parágrafo 6º do artigo 7º. E eu vou pedir para que Nicole nos ajude novamente lendo o parágrafo 6º do artigo 7º, Nicole. Parágrafo 6º. Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra de inviolabilidade de que trata o inciso 2º do caput desse artigo, em decisão motivada, expedindo um mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a cliente do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contêm informações sobre clientes. Entenderam, gente? Então, vejam, o mandado, ele somente deve ser ensejado por indícios fundamentados na violação da lei ou necessidade da prova. Né? E, do mesmo modo, deve ser específico, o mandado tem que ser muito específico quanto ao objeto. Né? E na extensão do fato que motivou essa quebra da inviolabilidade que trata o inciso 2 aí do artigo 7º do Estatuto. Tá? E, por fim, a execução do mandado de busca e apreensão necessariamente precisa ser acompanhada por um representante da OAB. Então, é muito comum nessas incursões da Polícia Federal, da Polícia Civil, essas instituições pedirem à OAB que encaminhe representantes, muitas vezes de madrugada, né, porque esses mandados são cumpridos no início da manhã, para garantir, enfim, por questão de surpresa, por estratégia das próprias instituições. Ok? Depois, comunicação com o cliente em qualquer situação. É também uma prerrogativa do advogado poder se comunicar com seu cliente em qualquer situação. O advogado não pode ser privado de se comunicar com seu cliente, né? Especialmente nos casos de clientes presos. Por quê? Porque o advogado tem a prerrogativa de entrar em contato tanto pessoalmente, quanto por cartas, por telefones, por e-mails. Né? Quando o professor Nilo Batista, por exemplo, foi governador do Rio de Janeiro, ele era o vice do Brizola, ele terminou o mandato do Brizola em 94, toda a unidade prisional tinha um orelhão, né, no meio da unidade prisional, porque os presos pudessem se comunicar com seus familiares, com seu advogado, não precisando, portanto, que o advogado se deslocasse até as unidades, aí até Bangu, muitas vezes, para poder se comunicar com os seus clientes. Então, é importante destacar que toda troca de informação ela é protegida pelo sigilo profissional. Né? E aí a relevância aumenta consideravelmente diante do uso da tecnologia na advocacia. E aí está no inciso 2, no inciso 3 do artigo 7º do Estatuto que nós já lemos aí, que Nicole já leu anteriormente. Tá? Depois, pessoal, o livre acesso aos espaços. Todo advogado ele tem acesso livre aos cartórios, salas, espaços que são reservados às autoridades judiciais, né? Mesmo que fora dos horários de expediente. Isso, na prática, implica dizer que significa que nenhum profissional deve ser impedido de acessar secretarias, prisões, delegacias, cartórios ou qualquer outros espaços. Né? Isso está aí no inciso 6, que nós também já lemos. A problemática da prisão em flagrante de advogados. Vejam, caso seja decretada a prisão em flagrante do advogado, é garantida a presença de um membro da OAB
Isso está no inciso 4 do artigo 6º, do artigo 7º, inciso 4 e inciso 5. Tá? Então, ter a presença de representante da OAB quando for preso em flagrante. Agora, vejam, por motivo ligado ao exercício da advocacia. Ser advogado não dá a ele, ao advogado, uma carta branca para o cometimento de infrações penais. Né? Quando for preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício. Então, precisa que o advogado esteja no exercício da advocacia, para que, uma vez com delegacia, seja lavrado o respectivo auto de prisão em flagrante, sob pena de nulidade. Né? E nos demais casos, a comunicação expressa seccional da OAB. Eu tenho visto muitos casos, né, de abuso de autoridade, advogados que são algemados, que são levados à delegacia quando estavam no exercício das suas funções. Então, vejam, as hipóteses de prisão em flagrante, que também são previstas no mesmo artigo, no parágrafo 3º, estão dispostas da seguinte forma. Vou pedir para a Nicole ler o parágrafo 3º aí do artigo 7º. Parágrafo 3º. O advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão, em caso de crime inafiançável, observado o disposto no inciso 4º deste artigo. Ok? Então, as hipóteses de prisão em flagrante, elas também são previstas aí no mesmo artigo, no parágrafo 3º. Tá? Caminhando para as conclusões, pessoais, o exercício da ampla defesa, o uso da palavra, reclamar verbalmente, como eu falei, a acessibilidade aos processos, isso é um tema sensível, por quê? Todo advogado ele tem a prerrogativa de consultar quaisquer processos judiciais ou administrativos nos cartórios ou nas repartições. Né? Ele também pode solicitar a vista dos autos, sempre que esteja no prazo legal, citando aí o inciso 15, né, do artigo 7º do Estatuto da Advocacia. Vejam, a súmula vinculante 14, ela também prevê a prerrogativa do advogado de ter acesso aos elementos de prova para a construção da defesa, desde que já tenham sido produzidos. Tá? Vejam aí, Nicole, por favor, a súmula vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Ok? Duas observações em relação a essa súmula, pessoal. O acesso do advogado é restrito às provas já produzidas, obviamente. Então, se já foi produzida, se já integra o caderno do inquérito policial, da investigação preliminar, da sindicância, CPI, o advogado tem o direito, tem a prerrogativa de ter acesso. Ok? Desde que ele já tenha sido documentado em procedimento investigatório. Ok? E depois, que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Tá? É importante destacar isso. Por quê? A ofensa às prerrogativas, como no caso de uma advogada que foi recentemente vilipendiada na prerrogativa, violada as suas prerrogativas, colocam em dúvida a forma como as prerrogativas do advogado são observadas no próprio ordenamento jurídico brasileiro, né? Diante de tantos abusos de autoridade. Teve uma advogada aqui no Rio que foi algemada e presa indevidamente em audiência. Isso foi em 2018. E esse fato repercutiu nacionalmente. Né? Por quê? Porque configurou o flagrante desrespeito ao exercício da advocacia. E aí a OAB se manifestou acerca do caso, né? Ressaltou em nota oficial a importância dos artigos 6º e 7º e concedeu o desagravo. O que é desagravo? Você vai até a vara, até a delegacia, até o tribunal e publicamente promove o desagravo. Né? Essa medida está prevista aí no parágrafo 5º
do artigo 7º, que eu vou pedir para Nicole ler, e prometo que é a última vez que ela vai ler, pelo menos hoje. No caso de ofensa a inscrito da OAB, no exercício da profissão ou de cargo ou de função de órgão da OAB, o Conselho competente deve promover o desagravo público do ofendido sem prejuízo da responsabilidade criminal em que incorrer o infrator. Ok? Já existe, portanto, também a lei de violação que criminaliza, né, o artigo 43, que determina aí o crime em relação à violação das prerrogativas, está lá no artigo 43, em relação o crime, né, de violar prerrogativa de advogado. Também importante, foi importante e conquista a Lei 13.869, que criminalizou a violação de direito ou prerrogativa de advogado, né? Também bem interessante, é importante falar dessa Lei 13.869. E, por fim, pessoal, dizer que as prerrogativas, elas contribuem para o exercício da autonomia e da liberdade. Então, tanto a consciência quanto o conhecimento das prerrogativas pelo próprio advogado, que isso não se limite, por exemplo, ao exame de ordem. Vocês que forem exercer a advocacia tenham pleno conhecimento de que elas são essenciais, que as prerrogativas são essenciais para evitar situações de abuso. Então, o advogado tem que saber quais são os limites que ele pode atuar e atuar dentro desses limites, né, para não se exceder e depois argumentar que foram violadas as prerrogativas, os desrespeitos, as coações. Então, na medida em que o advogado atua em prol dos interesses da sociedade e as prerrogativas do advogado também são úteis para assegurar a persecução de direitos, ele se coloca dentro desses limites e passa a atuar conforme os ditames e os limites que estão previstos aí no Estatuto da Advocacia. Tá bem? Alguma dúvida? Alguém perguntar alguma coisa? Quer fazer alguma consideração? Tudo certo? Muito bem, gente. Então, está concluída a nossa aula, o nosso tema sobre prerrogativas do advogado. E vou, com isso, interromper aqui a gravação para disponibilizar para vocês.